Boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui hoje, onde queremos dividir com vocês um pouco do que ouvimos dos bons espíritos nesses dias. Quando fomos convidados pelo Carlos, a preocupação era o que vamos dividir com os irmãos. E a nossa mentora nos falou a melhor oferta, a Deus. E aí a gente tem que aprender primeiro, para poder compartilhar com vocês. E a gente foi atrás da qual seria a melhor oferta a Deus. E a gente estudou um pouco. E nos perguntamos, o que Deus espera de nós? O que cada um acha que Deus espera de nós? Quando a gente pensa em Deus, a gente deve se perguntar o que Deus espera de mim. Porque a gente sempre está pedindo, Deus me ajuda, Deus, eu preciso que tu faça isso por mim, Deus, eu preciso... Mas e o que Deus espera da gente? O que Ele está esperando que cada um faça? Jesus falou em Mateus capítulo 9, versículo 13, falou para Mateus, misericórdia quero, e não sacrifício. Essa passagem se deu quando Jesus estava chamando Mateus para ser um dos discípulos. E disse para Mateus, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Jesus ensinou que Deus não quer sacrifícios materiais, mas sim misericórdia, amor e transformação moral. Ele quer que a gente seja misericordioso. Ele quer que a gente sinta amor. Ele quer que a gente se transforme. Se nós estamos nessa terra, terras de provas e expiação, é porque nós precisamos nos transformar. Nós precisamos cultivar o amor. Não aquele amor possessivo. Não aquele amor que diz, é meu esposo, é minha esposa, é meu filho. Não. É aquele amor que diz assim, filho, tu vai encarnar lá na terra, tu vai ensinar para aqueles monte de gente que eu amo cada um deles. E Jesus veio aqui e ensinou o amor. Tem uma passagem bíblica que Paulo fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para vir morrer por nós, para mostrar para nós que dava para amar, que dava para se transformar, que dava para se transformar numa nova criatura. É isso que Deus quer da gente. É isso que Ele quer. A visão tradicional do sacrifício. No passado, algumas religiões, eles tinham valorizavam os sacrifícios materiais. Olha, para você ir para o céu tem que comprar um terreninho lá. Para nós acalmar aquele vulcão que está explodindo lá, a gente precisa jogar uns 3 ou 4 lá dentro. Para você poder ganhar a misericórdia de Deus, você tem que pegar um açoite e se açoitar. Para você poder aceitar que Deus olhe para você, você precisa ficar sem comer, você precisa jejuar, você precisa... Enfim, tantas coisas tinha no passado, algumas coisas ainda estão presentes. Mas será que isso agrada mesmo Deus? Ou será que isso agrada a nós? Será que é mais fácil eu chegar lá e dizer, não, tem aqui uma escritura no céu, está garantido. A minha casinha lá no nosso lar, né? Todo mundo quer ter um apartamentinho lá. Será que isso agrada mesmo? Será que é assim que a gente consegue agradar a Deus? Será que é assim que as coisas funcionam? Jesus, ele trouxe uma nova perspectiva. Misericórdia quero, e não sacrifício.
Jesus precisa que a gente seja misericordioso. Como é que a gente vai ser misericordioso? Ouvindo o outro, servindo o outro. Como Jesus espalhou o amor? Como Jesus espalhou a misericórdia? Sendo manso, sendo calmo, sendo firme. Quando ele brigou com os caras lá na frente do templo lá e fez um esparro lá, foi firme. Ele disse: aqui não é comércio. Jesus, ele quer misericórdia. Deus quer misericórdia. O nosso sacrifício tem que sermos misericordiosos. A visão espírita da melhor oferta. Deus valoriza mais o esforço de se melhorar moralmente do que os sacrifícios materiais. A prática do bem é a verdadeira oferenda. Você quer servir a Deus? Pratique o bem. Às vezes as pessoas dizem: nossa, esse mundo de provas e expiações, mundo difícil, mundo complicado, e tem guerra, e tem fome, e tem enchente que nós passamos. E as belezas que nós temos na nossa volta? E esse lugar abençoado por Deus que nós vivemos? Essa região tão linda, tão cheia de maravilhas, às vezes está fechado de cerração, mas é lindo também. Às vezes chove, é lindo também. Às vezes tem que subir um morro, é lindo também. Às vezes eu fico me perguntando, é um mundo de expiação, mas Deus é tão bom porque Ele dá cada refresco para a gente, dá cada oportunidade da gente ver quanta coisa boa, quanta coisa linda tem do nosso lado. Mas a prática do bem é a verdadeira oferenda que nós podemos fazer a Deus. Agradar a Deus não é como Abraão quis fazer, que quis sacrificar o filho dele lá na frente, lá atrás, lá. E que Deus disse: não faz isso, Abraão, não tem necessidade. Agradar a Deus é fazer o bem. E como fazer o bem? Amar ao próximo. Tão bom poder amar o próximo. Mas amar sem desprendimento. Amar o próximo é olhar e não enxergar só as imperfeições dele. É enxergar que ele vai do átomo ao arcanjo. Que nós vamos nos transformar em seres angelicais. Agora, com que pressa, com que vontade, com que força, isso vai ser o que cada um vai impulsionar. A evolução nossa não depende do outro. A nossa evolução não depende do Zezinho. A evolução do Jairton depende do esforço que o Jairton colocar na evolução dele. O Jairton só vai conseguir dar um passo à frente, né, Carlos? Se ele resolver dar um passo. Se o Jairton quiser sentar e não quiser fazer nada, também é o livre-arbítrio. Mas a oferenda de amar ao próximo é olhar ele e saber que ele vai ser melhor, que você vai ser melhor. Todos nós somos resultados das nossas ações até ontem. Se estamos onde estamos, é porque as nossas decisões nos trouxeram até aqui. Se somos como somos, é porque em algum momento nós tomamos a decisão de sermos assim. Eu vou ir pela direita, e foi pela direita. Eu vou pela esquerda, e foi pela esquerda. Nós decidimos se vamos servir a Deus ou não. Nós decidimos se vamos ofertar o nosso melhor a Deus ou não. Nós decidimos se vamos amar o próximo ou não. É mais fácil brigar? É. É mais fácil blasfemar? É. É mais complicado olhar para o irmão e dizer:
tu vai melhorar. Porque se tu melhorar, eu melhoro também. Se eu trocar a minha sintonia e começar a enxergar o bem que ele tem, o bem que ele pode fazer, eu também vou enxergar o bem que eu posso fazer. Então, uma das melhores coisas é amar o próximo. Outro, combater os vícios. E aí a gente se apega muito, né, no combater o vício é deixar de fumar, deixar de beber e tá, o vício tá resolvido. Mas e o vício de julgar o outro? E o vício de dizer que o outro está errado e eu não? Eu tenho uma situação que eu passei com a minha sogra e que eu trouxe para a vida. A minha sogra, ela faz o melhor arroz do mundo para ela. E eu faço o melhor arroz do mundo para mim. Então vocês imaginem, né? Eu olhando um dia a minha sogra lá, fazendo, não, porque o meu arroz é assim, porque o meu arroz tem que ser assado, porque não sei o que, fazendo arroz. E eu lá, que nem é o arroz dela, o melhor é o meu. O melhor é o meu. E aí minha mentora disse, pois então, tu tá igual ela, né? E eu disse, é verdade, enquanto eu tinha um dedo para ela, tinha 3 para mim. E eu tive que combater esse vício de julgar ela. Porque o melhor arroz é o que você faz. Não é o que eu faço. Cada um tem uma coisa que faz muito melhor do que eu. Então o meu melhor arroz é o para mim. O melhor arroz é o para ela. E o arroz dela é bom também. Então, a gente precisa combater os nossos vícios. Nós às vezes temos o vício de chegar perto do irmão. Tu viu como é que se comportou aquele? Tu viu que coisa horrível, que se aquele é maneira. Tu viu que a fulana lá falou do Beltrano? Já imaginou se nós chegar e dizer, vamos orar por aquele irmão? Vamos orar pelaquela irmã? Vamos trocar a vibração? Vamos pedir pela nossa vizinha, pelo nosso vizinho que escuta o som alto e que às vezes incomoda a gente, as músicas às vezes não é do nosso mesmo gosto, e a gente, em vez de dizer, mas que cara que faz isso, Jesus, abençoa meu vizinho que escuta música alta, melhora a audição dele, que daí ele pode escutar uma música mais baixa. Às vezes ele precisa, às vezes ele está com problema, ele não sabe. Então, vamos combater o nosso vício de achar que só os outros estão errados. Vamos saber que nós também erramos. Vamos saber que nós também temos o vício de achar que os outros precisam melhorar e que nós já somos suficientes. Não, nós precisamos melhorar todos os dias, nós precisamos combater esse vício que nos aprisiona de não achar que nós não estamos errados. A gente também precisa cultivar virtudes. Isso é uma forma de agradar a Deus. Ser virtuoso. Ter uma postura correta perante as dificuldades da vida. Se estamos passando por alguma dificuldade, se estamos passando por algo que está nos afligindo, que está nos machucando, vamos tentar entender o porquê. Quando a gente vai na escola e faz a prova de matemática, e a de português, que eu era ruim pra caramba, e ainda sou até hoje, a gente fazia uma prova. Se não passava, tinha que fazer de novo. E se não entendia, tinha que fazer de novo. E se não entendia, tinha que fazer de novo. Eu teve umas vezes que eu fiz 2 ou 3 vezes, mas depois ficaram com pena, vai. Assim é a vida, irmãos. Se temos algumas provas que nos atentam, se tem algumas dificuldades que nos incomodam, se tem algumas coisas que nos trancam, nos bloqueiam, o que aquilo quer ensinar para nós? O que aquela dificuldade quer ensinar?
Ah, mas nada dá certo, eu não consigo melhorar no emprego, eu não consigo melhorar na minha vida conjugal, eu não consigo melhorar com os meus filhos. Mas o que quer ensinar essa prova, essa dificuldade? Será que lá no emprego que eu não consigo melhorar, que eu não consigo ir para frente, não é porque eu tenho que estudar um pouco? Não é que será que eu tenho que ir lá pegar um livro e entender um pouquinho de marketing? Será que eu não tenho que olhar um livro lá e entender um pouquinho de negociação? Será que eu não tenho que pegar o livro lá e ler o manual da máquina, como é que a máquina funciona? Será que eu tenho uma dificuldade em casa e as coisas não conseguem se desenvolver em casa? Eu não consigo ter harmonia com o meu esposo, com a minha esposa? Eu não consigo... Será que eu não tenho que entender o que ele quer dizer para mim? O que ela quer dizer para mim? Será que eu não tenho que melhorar o ouvido para entender o que o meu filho quer dizer? O que o meu filho quer falar para mim? Essa é a melhor oferta a Deus. Entender o que o irmão precisa. O que a minha esposa precisa. O que o meu esposo precisa. O que os meus filhos precisam. Essa é a melhor oferta. O sacrifício na perspectiva espírita, o verdadeiro sacrifício é o esforço para superar as nossas imperfeições. Gente, vamos começar a cuidar das nossas imperfeições. O que eu tenho para melhorar? Ai, não tenho nada. Se não tivesse nada, não estava aqui, gente. Se nós estivéssemos certinho, nós estávamos lá naquele outro plano lá que diz que já o mundo dos perfeitos lá e aquela coisa errada toda, não estava aqui. Assim, nós precisamos melhorar. A maior dificuldade é a gente conseguir olhar para dentro. E o que está escondido lá? Porque aqui tem um Jairto para mostrar para vocês. Atrás desse Jairto tem um Jairto que só ele conhece ele. E aí a gente precisa se questionar. Será que a gente consegue olhar para esse Jairto no espelho? Será que o Jairto, quando acorda de manhã lá, dá medo às vezes, né? Cabelo tudo virado do avesso. Mas faz parte, né? A Nara já acostumou. Será que se eu olhar para o Jairto no espelho, o que eu vou enxergar? Que o tempo passou ou que ele precisa de transformação? Quando você olha para dentro, quando você olha para você, o que você precisa mudar? O que você precisa se transformar? Esse sacrifício de enxergar e pensar, eu tenho que ter paciência com a minha sogra. Eu tenho que entender que o arroz dela é bom também. Eu tenho que entender que ela é desse jeito. E eu tenho que orar a Deus para que Deus abençoe ela e que ela continue fazendo um arroz bom que Deus não precisa fazer. Mas eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que eu tenho que olhar para dentro de mim e eu tenho que ter paciência com o irmão que não tem paciência. Porque ele não consegue aprender a ter paciência se ele não encontrar ninguém que tem paciência. Vós sois a luz do mundo. Deus não chamou vocês para vocês se tornarem essa luz e ficar embaixo da mesa. Porque se a gente botar uma luz embaixo da mesa, ela não vai clarear. A luz clareia quando está ali em cima. Vocês sim, vocês são escolhidos. Deus ama vocês de uma maneira especial. Deus tem um carinho por vocês especial. E vocês têm que brilhar. A luz de vocês precisa brilhar. E brilha no esforço de superar nossas imperfeições. Renunciar ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, porque a gente é orgulhoso. A gente pode não reconhecer, mas a gente é orgulhoso. A gente tem esse mal que está aqui dentro, que a gente traz encarnações, que a gente está matando devagarinho. A gente está melhorando um pouquinho mais. Cada um de vocês, cada um de nós é melhor do que era na outra encarnação. A gente assumiu compromissos para se melhorar. Talvez não na velocidade que queríamos,
Mas estamos nos melhorando, estamos nos tornando melhor. Egoísmo. Ninguém é egoísta aqui, né? Eu sou o primeiro egoísta. Não, primeiro para mim, depois para o outro. Vamos transformar esse egoísmo. Primeiro eu vou aprender a ter paciência. Primeiro eu vou ter amor. Primeiro eu vou ter disciplina. Para depois cobrar do outro. Para depois pedir para o outro ter paciência. Para depois pedir para o outro. E as nossas má tendências. Que melhor oferta é poder chegar e dizer: Deus, hoje eu vou batalhar contra essa minha má tendência. Eu tenho uma tendência de ficar lá no Instagram 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vamos combater essa má tendência. É bom ficar lá? É bom. Nossa, a gente esquece de tudo. A gente não vê mais nada no mundo, nem a esposa falando com a gente, nem o marido falando com a gente, ninguém brigando com a gente só está lá, ó. E vai 1 hora, e vai 2 horas, e passa muito. E eu tenho que brigar com isso, e ainda volta e meia peço para nada, pelo amor de Deus, me ajuda, esconde esse celular um pouco de mim, porque eu tenho essa má tendência de sentar e ficar. Agora eu consegui botar um recadinho para mim, só hoje. Só hoje eu vou usar um pouco menos. Só hoje eu vou demorar um pouquinho para pegar no celular. Só hoje eu vou deixar. Tem funcionado. Tem funcionado. Para mim tem funcionado. Então eu estou lutando contra essa má tendência. Mas é difícil. Cada um tem a sua má tendência. Analise cada um. E vamos lutar contra ela. Buscar o autoconhecimento e a reforma íntima. Está aqui. O autoconhecimento está aqui. O Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Está tudo aqui. O céu e o inferno. Isso aqui é a base. Vamos se autoconhecer. Vamos ver o que a gente precisa melhorar. Vamos ver o que tem que ser diferente. Vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. Nós precisamos se conhecer. A gente precisa se conhecer. A gente também precisa praticar o perdão e a pacificação. E o primeiro perdão que a gente precisa usar é para nós. Nós precisamos primeiro nos perdoar. Porque sim, às vezes a gente se pega pensando no que fez lá no passado. E aquilo fica na cabeça da gente. Como é que eu pude ter feito aquilo? Como é que eu fiz aquilo? Por que eu respondi a minha mãe daquele jeito? Por que eu briguei com meu irmão daquela maneira? E a gente não se perdoa. Uma pergunta que eu gosto de fazer: nós faríamos de novo? Você faria de novo? Não, né? Aprendeu, né? Que não vale a pena, né? Não faria. Hoje, se a situação aparecesse de novo, eu não brigaria com a minha mãe. Eu diria: sim, mãe, tu tem razão. Eu não brigaria com meu irmão. E dizia: cara, tu está errado, mas está certo. Então, eu preciso me perdoar. Me perdoar pelo aquele Jairton teimoso, emburrado, que brigava, que sapateava e que se achava cheio da razão. Esse Jairton não tem mais. Então eu preciso me perdoar. Você também precisa se perdoar. Você fez coisas erradas, fez coisas certas. E é mais fácil a gente lembrar do que errou do que acertou. Então se perdoe. Perdoe a si. Saiba que Deus te ama. Que Deus tem um propósito. Que Jesus te ama. E seja pacífico.
Quantas vezes a gente chega nos nossos lares e a coisa está tormentada? Jesus teve uma passagem que ele estava dormindo num barco e o mar estava enfurecido. E todo mundo, agora você foi, agora a gente vai morrer, agora nós vamos... E alguém diz, e Jesus dorme. Acorda ele porque o bicho agora acabou. E Jesus levanta, olha para um, olha para outro, diz, acalma-te vento, acalma-te mar, e tudo se acalmou. Olha o quanto Jesus era pacífico. Se até o vento obedeceu e o mar obedeceu. Às vezes a nossa casa não está assim. E é um que corre para um lado e grita e sapateia e faz um vendaval e sacode tudo. Qual o melhor exemplo a seguir? Jesus. Sejamos pacíficos na nossa casa. Sejamos pacíficos no nosso trabalho. Vós sois a luz do mundo. Vamos oferecer a Deus a melhor oferta, ser pacífico. Os pacíficos herdarão a terra. A terra vai evoluir e a gente precisa voltar para cá. E a gente precisa aproveitar a parte boa da terra. Não dá para ir para um outro planeta que está começando tudo de novo. Alguém tem que vir para cá. Que sejamos nós os pacíficos a vir aqui habitar essa terra. Exemplos práticos de ofertas a Deus. Como podemos oferecer o melhor a Deus no nosso dia a dia? Como é que será que a gente pode fazer? No capítulo 15, me corrijam, tá, se eu não estiver certo, mas no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo diz que não há salvação, fora da caridade não há salvação. Realizar atos de caridade e solidariedade. Às vezes, um sorriso para o vizinho que está emburrado é a maior caridade que a gente pode fazer. Eu morei uma época no bairro 1º de Maio, em Farroupilha, num loteamento novo que tinha lá. Hoje eu moro em outro lugar. Mas eu consegui ensinar os meus vizinhos a dar bom dia e boa tarde. Eu fui morar lá e ninguém dava bom dia quando passava. Eu, bom dia, vizinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até que hoje eu encontro eles em qualquer parte da cidade e eles, bom dia, boa tarde. Às vezes, um amigo nosso só precisa de um abraço. Às vezes, o nosso filho, que está emburrado com as coisas que não deram certo na escola, só precisa que a gente ouça ele. Às vezes, quando o marido chega em casa brabo, ele só precisa de um sorriso da esposa. Às vezes, quando a esposa está cansada, ela só precisa ouvir, querida, hoje é comigo, deixa que eu lavo a louça. Às vezes, ela só precisa ouvir, deixa que eu vou varrer. Isso é uma forma de caridade. Isso é uma forma de ser solidário. Perdoar genuinamente. Eu perdoei o fulano, mas eu não quero mais conversa com ele. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis na vida é perdoar e estar do lado ali. Porque a pessoa te machucou. Porque a pessoa te ofendeu. Porque a pessoa falou em verdade sobre você. Como é que a gente vai perdoar a cunhada que fez um monte de calúnia da gente? É sabendo que um dia ela vai se arrepender. Mas não vai ser nessa vida? Não sei. Ela vai um dia. Poxa, o Jair, tu me perdoa. Pai, eu fiz tanto mal. Perdoa. Vocês imaginam Jesus com o braço espichado, um prego numa ponta, um prego na outra, prego nos pés lá,
e todo mundo fazendo algazarra lá e tal, e ele crucificado, ele olha, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora a gente não quer perdoar o nosso vizinho que está escutando a música alta. Jesus é o exemplo. Jesus deram uma bufetada num lado do rosto e ele ofereceu o outro. Se me darem uma bufetada do lado direito, eu acho meio bravo não dar o outro, mas eu vou ter que aprender a dar. Não é fácil, gente. Não é fácil. É difícil. É difícil. Mas aqui está o caminho de como a coisa pode facilitar. Contribuir para a harmonia do ambiente que vivemos. Vocês são o sal do mundo. Vocês são a luz. Se vocês querem um lugar harmonioso, se vocês querem um lugar de paz, sejam a paz desse lugar. Sejam a harmonia desse lugar. Refletir e buscar sempre ser uma pessoa melhor a cada dia. Seja melhor do que ontem. Dê um passinho melhor na evolução de ontem. Cresça um pouco mais. O verdadeiro altar de Deus está em nossos corações. O altar está aqui dentro. Eu não preciso ir lá no centro espírita para fazer uma prece de agradecimento a Deus. Eu posso no meu levantar agradecer a Deus pelo dia que começa. Eu posso, enquanto estou caminhando, agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito por mim. A vida é uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento. Todo dia nós aprendemos algo. Todo dia alguém nos ensina algo. Uma criança nos ensina a ter paciência. Um idoso nos ensina as coisas da vida. A experiência que ele tem, ele nos ensina. O trânsito nos ensina alguma coisa. Todo dia é uma oportunidade. Todo dia a gente aprende alguma coisa. A gente só precisa ter olhos para ver. Eu costumo dizer para a minha equipe, eu tenho uma equipe de vendedores, que a gente precisa enxergar o que a gente não está vendo. O que você está olhando que você não está enxergando? Em casa, o que você está olhando para quem vive com você, ou quem está com você, que você não está vendo? O que aquela pessoa que está contigo, aquela criança, aquele idoso, enfim, aquela pessoa que faz parte da tua vida, que tu está olhando para ela e não está enxergando? O que eu tenho oferecido a Deus no meu dia a dia? O que cada um tem oferecido a Deus? Essa vida aqui é passageira. 70, 80, 90, 100 anos. Alguns 120, às vezes dias acharam um com 123 anos. Mas o que é 123 anos na eternidade? Isso aqui vai passar. Isso aqui vai ficar. O que a gente tem feito de bom? O que a gente tem ofertado a Deus? Para que lá no dia lá do... Vamos acertar a conta aqui, vamos ver, Gerto. Ah, mas ficou devendo isso aqui. Isso aqui também estava devendo, Gerto. O bem encobre uma multidão de pecados. Fazer o bem paga umas quantas continhas, uns boletos, tem um monte ali, ó. Fazer o bem é um carimbo nos boletinhos, está pago, está pago, está pago. A melhor oferta a Deus é o nosso esforço sincero na prática do bem. Não é fazer o bem como uma troca. É fazer o bem por fazer o bem. Essa é a melhor oferta. É o nosso esforço sincero. Eu não vou fazer o bem só para agradar o Carlos.
Não vou fazer o bem só para agradar nada. Eu vou fazer o bem porque o bem agrada a Deus. Eu vou fazer o bem porque o bem me faz me sentir bem. Eu vou fazer o bem para Jesus dizer assim: obrigado quando me deste de comer. Obrigado quando me deste de se vestir. Obrigado por ter me visitado quando eu estava preso. Mas quando que eu fiz isso, Jesus? Tu fizeste isso quando deste um prato de comida para quem tinha fome? Fizeste isso, me vestisse quando tu ofereceu um casaco para quem estava desnudo? Tu me visitaste quando estava preso, quando estava aquele enfermo lá preso no quarto? Porque não é só as prisões. A prisão não é só um cárcere que fala. A prisão também é quando tem uma pessoa que está sozinha, que não consegue sair de casa, a gente vai lá e visita e diz: ó, estamos juntos, se precisar de alguma coisa. A gente faz o bem para que Jesus diga: venha junto a mim. Um convite para vocês: transformem o dia de vocês numa oportunidade para servir e amar. Jesus só nos serviu quando esteve aqui. Ele só nos amou. E Kardec perguntou: qual o melhor exemplo para se seguir? E os Espíritos disseram: Jesus. Jesus, ele só serviu. Ele só amou. Transforme cada dia de vocês numa oportunidade. Pegue o dia, pegue a noite, pegue os problemas que vocês têm, os problemas que eu tenho, e vamos transformar. Uma oportunidade de ser melhores, de servir, de amar, de ter Jesus como exemplo. Acho que não vai sair a musiquinha, né? Tá, então assim, ó, vocês imaginem agora uma música suave. Uma música assim. Tá bom, assim mesmo. E vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e aos nossos guias espirituais. E com um sentimento de gratidão, vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado, pelo amor que Ele tem nos dado, pela luz dEle que nos envolve e nos aquece, pelo carinho que Ele tem por cada um de nós, que diz assim: filho, te amo. Filho, eu tenho um carinho tão grande por ti. Filha, eu confio em você. Filha, vamos juntos transformar esse mundo. Coloque diante de Deus agora a sua necessidade. E que Deus abençoe a cada um. Que a sua luz possa nos envolver. E que Jesus seja o nosso exemplo no dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.